À primeira vista, Meu Pai é um filme simples que gira em torno de um idoso com Alzheimer. Nada que não tenhamos visto antes, mas é só à primeira vista. Quem olhar com um pouco mais de cuidado, contudo, perceberá o tamanho da empreitada que se propôs o diretor e roteirista Florian Zeller. Ele buscou expressar, primeiro pelo teatro, depois pelo cinema, o estado de confusão mental de pacientes incapazes de expressar essa confusão. Tudo ali é imaginação, mas uma imaginação muito próxima do que, em nossos piores pesadelos, é essa doença. Se a aposta valeu ou não a pena, é o que discutiremos neste episódio do Quarentena Cult. Ah, o filme tem o Anthony Hopkins também. Tudo certo? Eu sou o Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Paulo Pousonoff Jr. e Evandro Schenkel. Boa tarde, amigos, tudo bem? Tudo bom. Não vai ter aquela crítica de sempre ao texto, Evandro? Ah, desculpa, eu não prestei atenção, Paulo. Pode repetir só? Vou falar tudo de novo, então. É? Oi? É uma piada com o filme, pô. É uma piada. Isso. Ah, entendi. Não lembro. Será que eu já falei isso, Paulo? É a edição aqui ao vivo. Esse filme, ele ficou bem conhecido, assim, fez um barulho por conta da interpretação do Anthony Hopkins, que acabou vencendo o Oscar, inclusive venceu outros prêmios também. Né? Você vê como a gente... Eu não tinha assistido o Meu Pai, quando teve o Oscar e o Chadwick Boseman, claro, né? Todo mundo dando como certo, né? E pra vocês verem como, eu não sei a opinião de vocês, mas nesse momento, depois disso que eu assisti, assim, como se considerou, né? Não dar o Anthony Hopkins no seu favorito desse ano, assim, né? Então, talvez pelo fenômeno Meryl Streep, né? Que ele é um cara que praticamente tudo que ele faz ali, ele vai dar um peso muito forte para a interpretação. Mas vamos entrar nessa, mas eu acho que é o ápice dele, assim. Mas não quero já chegar... Fala um pouco, a indicação foi sua, Evandro. Então aí, fala aí, a gente trocou um pouco. Isso, era a indicação do Paulo, mas o Paulo ele tem uma agenda muito difícil de ser conciliada com o consumo de entretenimento. Ele agora está em vários veículos, além da Gazeta do Povo, né? Agora está na TV, está na rádio. É bem difícil. Então eu falei, não, Paulo, estamos aqui para te ajudar. E eu vou fazer uma indicação e, obviamente, mesmo me pegando ali de surpresa, a indicação ela vai ser melhor do que a indicação do que o Paulo teria feito. Com certeza. E aí eu indiquei o Meu Pai, é um filme que eu assisti depois, né? Você não vai fazer a piada com o Henrique Cristo em momento nenhum? Oh, pai! Então, assim, o filme, a história dele, ele é um pouco, assim, porque é um filme que me conquistou em... É difícil explicar, mas a gente tá aqui para isso, então também não adianta falar que é difícil explicar. Mas ele me conquistou em 30 segundos e ele não me deixou sequer me afastar do filme em momento nenhum. Assim, eu não consegui nem refletir, aqui ficou pior, aquilo ficou ruim. Então, quando termina o filme, ele termina numa catarse emotiva muito grande, que eu tinha certeza que ia trazer para cá o filme, que era incontestável. Só que depois ele, assim, não é só a emoção, é também a técnica, né? Então, vamos lá. Basicamente, o filme ele conta a história de um homem que deve ter os seus 70, 80 anos, que está com mal de Alzheimer, e a filha dele tem que passar por isso com ele, né? E é só isso, né? Então, assim, existe um roteiro que, por todas as famílias que já foram afetadas pelo mal de Alzheimer, assim, é muito impressionante, porque ele consegue abordar todos os temas, tudo que volta. A culpa da família, a indecisão se você vai internar ou não, a dificuldade das pessoas que não estão diretamente ligadas a entender a doença e de achar sempre
Não, existe uma coisinha por trás, só que existe uma coisa muito nova nesse filme, que por si só já me conquistou, que é a perspectiva de quem tem o Alzheimer. E quem tem o Alzheimer não consegue explicar que ele tem o Alzheimer. E ele não faz isso com palavras explicando, ó, quem tem Alzheimer, ele vive uma outra linha temporal. Então, quando ele tem aquele momento de lucidez, quem já conviveu sabe que a pessoa ela tá catatônica, de repente ela tem um momento de lucidez, de repente ela começa a chorar, de repente ela regride, né? E aí ela não reconhece, depois ela reconhece gente de muito tempo atrás. E o roteiro, e a filmagem, o roteiro, e isso é baseado numa peça, e eu fiquei querendo assistir essa peça, porque eu fiquei imaginando aquilo ali no teatro, você dentro, e o cenário rotacionando para poder fazer as montagens, os personagens entrando e saindo, Mas e era assim a tornando aquilo. montagem? Você chegou a ver alguma coisa da montagem? Era... Não, não. Ah, Mas porque é eu o fiquei mesmo. me perguntando, eu também não fui ver depois, mas eu fiquei me perguntando, assistindo ao filme, como foi feita essa coisa do cenário, que é muito Eu, importante eu, no eu procurei alguma coisa sobre isso, né? O filme é baseado numa peça escrita pelo próprio diretor do filme. Essa peça estreou em Paris no começo dos anos 2010 e fez muito sucesso. Ela rodou, teve versões em todas as grandes cidades, Londres, Nova York, foi para a Ásia, veio para o Brasil, inclusive, tem uma versão brasileira dessa versão do peça. Miguel Falabella. Estreada, quem faz o papel é o Fulvio Stefanini no Brasil. Nossa, É. E ela foi premiada por onde passou, na Broadway, teve uma versão também não com Anthony Hopkins. E pelo que eu li, o cenário era movimentado pelos atores. Então, Olha, cara, isso é. o cenário é o apartamento, né? Que você não sabe de quem é o apartamento em que vive o personagem principal. E aí, à medida que os demais personagens vão entrando, que são a filha dele, as duas filhas dele, né? De certo É. modo, cuidadora, marido, outros, são meia dúzia de personagens, né? Tem a história no máximo. Então, cada personagem que entrava no cenário fazia os ajustes ali em cena mesmo. Isso foi o que eu li a respeito. Eu não vi. Então, assim, é incrível pensando como no teatro aquilo era contado, porque no cinema estava sendo incrível enquanto eu estava olhando. Então, assim, eu vou tentar explicar algo que precisa ser assistido, tá? É, ele conta uma história do ponto de vista do personagem que tem Alzheimer, que é o Anthony Hopkins, linear, né? Então ele acorda e ele vai ter um dia dele ali e vai terminar num ponto X. E é linear, e é quase, assim, sério, às vezes parece até que é um plano sequência da linearidade disso. Só que você descobre rapidamente que essa linearidade é só ele que enxerga, porque na verdade, como ele tem mal de Alzheimer, ele está vivendo eventos de 10 anos na frente, 5 anos atrás, numa casa, em outra casa, talvez num asilo, né? Eu estou tentando me lembrar da palavra, não gosto que use mais asilo, mas enfim, asilo não é uma coisa casa ruim. de repouso. É uma casa de repouso. Eu tenho a minha sogra, ela mora numa casa de repouso O porque tem Alzheimer. termo utilizado hoje é instituição de longa permanência para idosos, ILPI. Isso. É, é, Nossa. e, e você vendo do ponto de vista linear dele, você tem que começar e você começa a se perguntar o que é verdade e o que não é no que ele está vendo. E ao mesmo tempo que tem isso, se você presta atenção a tudo, e você precisa prestar atenção a tudo, você vai vendo que os cenários vão tendo leves modificações para te confundir. Quando por exemplo, uma coisa bem básica, assim, tá? Que eu acho que vale a pena prestar atenção. Se eu não me engano, o filme começa no quarto dele, ele saindo, acordando, se montando, e é uma parede verde. Tem uma outra momento que ele volta e a parede está azul. Depois tem um outro momento que volta que não tem o quadro na parede. Aí tem um momento que volta, ele está no asilo. E aí você fica se A perguntando. paisagem da janela, né? Uma hora muda, uma hora ela parece um tempo mais Isso, passado, outra hora parece um tempo mais presente. Aí você não sabe direito se aquilo aconteceu no mesmo dia ou se mudou, é um dia totalmente diferente. exato. Só que, assim, você demora um pouco para perceber, porque você está ficando confuso. Você fala, mas não, mas a cama dele tá Mas não tinha um quadro ali em cima, e depois você vê que, assim, aparentemente você. É só o quarto, mas
qual é o quarto? Há quanto tempo ele está assim? Há quanto tempo esses quartos por qual ele foi passando, e conforme vai se construindo, você descobre que ele já morou sozinho, que ele foi para a casa da filha, que ele foi para um asilo. Eu acho que teve um momento que ele teve sozinho com cuidadoras dentro de casa também. E ele vai misturando as faces, e é legal porque, por exemplo, no Alzheimer, você tem um grande. Uma das últimas coisas que você perde é o reconhecimento antigo dos teus parentes. Então, aquelas figuras, os agregados, né, eles que chegam, eles são os primeiros que são esquecidos, né? E é engraçado como ele mostra isso, que ele não sabe quem é cuidador, quem é da família, ele não sabe. Assim, é difícil explicar o contexto, assim, com palavras, porque você precisa experienciar isso. E, ao mesmo tempo, digamos que isso tudo é muito complexo. Isso me lembra, sabe, um filme que não me saía da cabeça era o Rope, do Hitchcock, que não é tão profundo quanto esse filme em questões de cenário, mas o cenário fica indo, vindo, e a tensão do cenário. Tem uma parte do filme que é o jantar, que eu acho que ele roda 3 vezes a mesma cena, com momentos diferentes, mas do ponto de vista do ator, do Anthony Hopkins, é uma sequência só. Cara, é lindo, assim, é uma poesia, é uma homenagem, é uma. Ele te ensina a enxergar como. Para você entender como quem sofre desse tipo de doença está enxergando o mundo, e como você precisa entender isso. Assim, eu estou falando assim, no caso que eu presenciei, você tem isso, né? Você tem aquele momento de lucidez, e aí você perde a pessoa, de repente a pessoa volta e ela está chorando, e daí você não sabe por que ela está chorando. E agora você começa a entender por que a pessoa, de repente, chora, porque ela se pega numa realidade que ela já não sabe mais se é aquela realidade. E assim, eu achei isso assim muito emocionante, muito emocionante. E aí ter o Anthony Hopkins fazendo isso, com um texto que, puta, muito tempo eu não via um texto de atuação, assim, texto para atuar, sabe? E ele pega aquilo e não larga, gente. Meu, eu não sei, eu não sou ator, o Sabag aqui, que é o nosso ator oficial do grupo, mas assim, eu fico imaginando o desgaste. Até foi compartilhado no nosso grupo. Tem um vídeo do YouTube onde você tem o script e você tem o Anthony Hopkins na cena, e você pensa que é impossível. Assim, para mim isso é uma das complexidades da atuação. Você pensa, não, ali ele tá, né? Ele sabe mais ou menos para onde ele tem que ir, ele tem que chorar, ele sabe mais ou menos controlar. Mas não, ele vai linha por linha, vírgula por vírgula daquilo que está escrito no roteiro. E é natural, é mais do que natural, né? Assim, ele tem que ultrapassar a naturalidade para te conquistar, porque a gente não é acostumado com a naturalidade. Na obra, ela precisa ser muito destacada, como a gente acha belo as estátuas gregas, mas se elas fossem reais, seriam seres deformados, porque você precisa. Seriam deformados, a anatomia é completamente deformada, e ela precisa ser deformada à realidade para ser bela, e a gente achar que aquilo é uma realidade, né? Não sei se eu fui complexo demais assim, na ideia, mas a atuação do Anthony Hopkins, obviamente, ela está numa deformação para se tornar uma obra-prima. Para você falar, cara, isso é tão real. Só que ele precisa daquela carga muito acima do que o normal. Então, basicamente, esses foram os motivos que eu trouxe. Eu gostaria, assim, é o tipo de filme que eu recomendo, e eu não só recomendo, eu quero que as pessoas vejam. Porque, assim como o Dogville, que é um filme que também dialoga muito com isso, por causa da teatralidade, assim como O Amor, do Michel Haneke também, assim como o Rope, onde os cenários são muito importantes. Eu não quero só falar e chegar aqui e falar, vocês precisam ver a Mulher na Janela, ou não precisam ver, assim, ou algum outro filme que a gente achou legal. Não, esse é o filme que eu realmente gostaria que as pessoas vissem, porque ele é diferente em tudo no que ele me apresentou, assim. Ele é diferente daquele filme
Julianne Moore, né, sobre Alzheimer, aquele filme. Porque é do ponto de vista do telespectador vendo alguém com Sim, Alzheimer, né? mas Eu acho eu estava que escutando você falar assim, e deixa eu te perguntar. Cacoete, jornalista, tem que perguntar, né? Você sentiu assim, você conseguiu se imaginar com Alzheimer? consegui, Isso é uma coisa que consegui, que o filme faz, né? consegui. O que é uma completa abstração, porque Sim, é o que eu escrevi no texto, né? nunca ninguém vai É que ele não conseguir prestou atenção ao descrever, né? texto, mas eu escrevi isso no texto. E é engraçado porque eu sempre faço uma piada, assim, porque eu tento trazer um pouco de humor para essas tragédias, né? Tipo assim, porra, é melhor ter Alzheimer do que quem fica, né? Porque você pelo menos esquece e pode fazer todas as bobagens que você O quiser filme sem tira um culpa. pouco essa imagem, né? Você vê o aprisionamento que é, né? É Você que vê a na, questão do relógio, gente, puta, uma metáfora do relógio. O cara tá preso atrás daquele relógio que ele nunca acha e que não faz mais parte dele, a linearidade do tempo. E é que você sabe que quando você vai ficando a esquizofrenia, o Alzheimer, ou outras formas de demência, você começa a achar que as pessoas estão me roubando, estão querendo, né? Sempre. Então ele consegue unir tudo isso de uma forma sem ser expositivo, sem ser coisa de roteirices que a gente brinca, sem precisar ficar explicando 10 vezes. Nada é explicado 10 vezes, assim, tipo, vamos lá, Nolan, né? Que é o cara que tem que. O Nolan não. O Nolan, que tem que mostrar, explicar e mostrar de volta, porque ele acha que o leitor não vai. O telespectador não vai entender. Aqui não, cara, aqui é complicadíssimo. É um filme que, se eu tivesse na faculdade de cinema, a gente ia ficar 3 dias discutindo, revendo aquilo para falar, cara, vocês notaram o trabalho de iluminação? Como que você consegue fazer um trabalho de iluminação daqueles onde a mesma iluminação num mesmo ator não há variação nenhuma em 1h40 de filme? Ele está sempre no. Até parece que foi gravado em chroma key, porque não é possível você ter um trabalho de cor e iluminação como aquele. Então, assim, é muita coisa, muita coisa. Mas agora eu quero ouvir, pô, não. quero ver vocês. Uma única locação. Foi numa única locação? Isso ajuda bastante, né? Porque é de uma assim, exatidão técnica muito grande, né? Eu tenho um pouco de dificuldades, assim. Eu gostei pra caramba do filme, mas eu gosto de. Eu só tive contato também com uma pessoa com Alzheimer. Só que, eu vou falar um negócio agora que vai ser meio polêmico, mas enfim, era a velhinha mais feliz e tranquila do mundo. E assim, a família mesmo, a família, eu nunca vi uma família tão assim, de boa com uma pessoa com Alzheimer, porque ela era um bebê, entendeu? Com 20 anos com Alzheimer. Então eu não tenho muito, eu conheço histórias e tal, que são mais próximas do filme, Mas mas eu não. você conheceu ou você só teve contato leve? Porque você imagina alguém com Alzheimer que precisa de cuidado 24 horas por dia, como isso demanda de uma família? Isso Então, mas era uma relação ali que eu nunca vi igual também. Era uma relação tranquila, acho que essa é a palavra, com a doença, com o doente, tinha cuidadoras, tinha uma condição financeira boa, então, e o paciente não, também não tinha essas, eu não presenciei nenhuma dessas crises, sabe, porque você fica com raiva, né, você fala, meu Deus, que realidade é essa? Pelo menos é o que o filme dá a entender. Então, assim, eu tive um pouco de dificuldade para criar esse vínculo que eu acho que é mais fácil para a maioria dos espectadores que já teve algum tipo de contato com a doença. E assim, e um outro complicador para mim, isso não tem nada a ver com a qualidade do filme em si. Eu assisti esse filme no sábado e na sexta e no domingo seguinte eu assisti o Nomadland. Então, assim, sabe, imediatamente se instaurou na minha cabeça uma competição. Qual é melhor? E eu acho o Nomadland melhor. Então, assim, na minha cabeça eu tendo a lembrar desse filme como um filme assim Nossa, que mas na hora eu falei, nossa, que coisa. Aí no outro dia são eu filmes tão vi Nomadland e diferentes, falei, né, Paulo? hã? São filmes bem diferentes, né? Não, sim, mas daí até por causa da história de Oscar e tal, você cria na cabeça uma competição. Não tô, bobagem, mas eu acho que todo espectador faz isso. Você cria uma competição com um filme. O Oscar tem essas coisas, né? A gente sabe que não serve Claro. pra nada, É. a gente sabe que é uma brincadeira, mas assim, na nossa cabeça de vez em quando faz isso. Então ele meio que caiu um pouco, posso dizer que caiu um pouco no meu conceito. Mas eu tava ouvindo você falar, Evandro, e eu tava realmente pensando, realmente
tecnicamente é um filme. Só que quando a gente exalta também aspectos técnicos de um filme, eu sempre fico preocupado se o espectador está interessado nisso. Eu não sei se é uma preocupação só nossa, entendeu? Não, eu também Agora, fico, eu também fico, por isso que eu comecei pela parte da catarse sim, emotiva. Depois eu fui para a parte técnica, porque eu acho que para a maioria das pessoas a parte técnica ela só é o recurso necessário que não se enxerga para atingir a catarse. é, Agora, o que é você uma não acha pena, que é porque uma catarse o momento do choro? não, é o que é uma pena esse negócio. Eu acho que a maioria das pessoas é incapaz, assim, incapaz não no mau sentido, que Ah, não não tem a teve, bagagem não para. tem bagagem. Mas é uma pena, porque é um filme que, tecnicamente, ele ensina muita coisa e ele resgata um pouco. A gente vive nessa era do cinema muito de efeitos especiais, é um filme também que resgata um pouco essa coisa um pouco. Por mais que tenha ali, a gente sabe que na pós-edição tem computação, mas não sei, sabe aquela vibe assim de um cinema mais artesanal, mais teatral mesmo, né? Como você apontou. Agora, sobre a atuação, aí eu acho que eu vou ter que discordar um pouco mais. A Olivia Colman, né? Olivia Colman, né? Isso. Eu não suporto. Eu acho que toda a interpretação dela é muito exagerada. Eu acho que ela não chega a ser, não é canastrona, mas eu acho que ela é over the top, entendeu? É aquela coisa Nossa, assim, olha, me deem o Oscar que tô Ó, muito boa. Paula, eu vou ter que puxar cara. aquela que se eu concordasse com você, seríamos dois errados. Nossa, Tá, Paulo, tá. essa foi a maior besteira que você já falou em todos esses Ah, não é episódios impossível, desse já falei podcast. besteiras muito piores. Meu Eu Deus. já, eu já indiquei Assista extras com a o vida Rick de. Gervais e Não, eu ela. acho, até É, no The cara. Crown, que eu acho que Uma ela. atriz incrível, cara. Cara, eu vi, olha, The Crown, eu acho que ela tá, em comparação com a primeira rainha, ela é Ah, não, mas é que a muito, primeira muito. rainha é muito boa. É Então, mas muito boa. Aí você é, tá tendo que trocar de ator com o mesmo personagem que já foi bom. aquela outra rainha lá que ela faz, que é A uma. rainha. Eu Da também acho. rainha. Que é o filme é A Rainha, né? O nome, né? Sim, mas É. aquele filme é um filme que as atuações são todas exageradas Não, propositadamente. mas assim, E o isso. diretor faz isso. A gente comentou É, aqui, é, aquele o diretor da Lagosta, não é? Lanthimos, Mas, mas Yorgos É. Lanthimos. ficou marcado como. Eu não tenho uma. Vou usar aquela palavra o Sabag adora, assim, sabe? Empatia. Nem como. Mas você tá falando de duas coisas onde ela já tá no topo. Pois é. Cara, pega extras do Rick Gervais, cara. Vai lá ver as comédias que ela tava fazendo na Inglaterra, lá pra BBC, Não, pro Channel beleza. Se 4. você me diz que ela tem, eu posso ir atrás e. Mas Cara, esses filmes que primeiro que eu você vai vi, adorar. Você vai esses filmes, adorar. esses filmes que eu vi, eu achei que assim, 1 milímetro a mais, entendeu? Tipo assim, nossa, você tá esfregando a minha cara. Nossa, que você é uma grande atriz. Então, é uma coisa que me incomoda. E o Anthony Hopkins, assim, eu acho magistral a interpretação. Você falou desse tweet aí, é uma conta, né, que eles fazem isso. Eles pegam o roteiro, pegam. É um site, existe um É um site. site, né? Você É, sabe o já. nome? Vocês É. conseguem Ah, acessar? não. o clipe eu acho que tá naquele Movie Clips. Bom, é fácil achar no Isso, YouTube também. Mas eles fazem isso, é script Então, alguma coisa, se não me engano. é realmente fenomenal. Mas, nunca, nada de bom vem depois de um mais, né? Não. Mas é Mas o que importa, é o que importa. Fala aí. eu também, mas eu não sei, eu brinquei isso se o Alzheimer, essa coisa de interpretar um personagem com Alzheimer não é um novo fetiche, sabe? De uma certa. A gente vê lá no Irlandês, tem alguma coisa. Tem a Julianne Moore nesse filme, já que eu sei que eu não vou lembrar o nome. Eu não sei se virou, não vai virar aquela coisa do Never Go Full Retarded, sabe? Vai virar uma, uma mania. Então eu fiquei assim com um certo. Sim, mas aí você tá criticando o modismo Não, mais do que eu não tô interpretação. criticando a interpretação dele, é só uma coisa que me ocorreu com esse filme. Cara, e não é natural, cara, quando o cinema nasceu, as pessoas morriam com 40 anos. Não é Não, natural que, conforme se envelheça cada vez mais, se trate mais de temas sobre velhice? não, mas só tô provocando, entendeu? Que é uma coisa Então eu vou que. responder, Paulo. A atuação ela é a natureza dela, é o exagero. O Evandro, inclusive, citou bem o caso, né? Para parecer natural a atuação do Anthony Hopkins, ela exagera.
Aquilo não é uma cena que você vai ver em casa com alguém que está passando isso. Eu assisti esse clipe antes de ver o filme e comentei com vocês, inclusive, falei assim, nossa, parece meio canastrão. É Parece meio verdade. canastrão. É. E assistindo o filme inteiro, ao contrário, aquilo é a cereja no bolo, aquilo é assim, é o ápice de toda a dramaticidade do filme está ali, mas é evidente que é exagerado. É evidente que é Sim. exagerado. Se o ator não faz esse exagero, é imperceptível. Aí vira uma coisa pequena da Mas aí também qual é uma questão do filme ter se originado de uma peça. Você acha que tem alguma influência disso eu acho que tem no escrito? muita. O texto tem muita influência, né? O texto é um texto essencialmente teatral. Então é evidente que, por exemplo, quem tiver essa curiosidade de assistir o filme, obviamente, que todos nós estamos recomendando, mas quiser começar por esse clipe daí do YouTube, você vai ver o texto do script original ali. É evidente que é uma carga poética, que ela não é naturalista, não é um diálogo que você tem todo dia em casa, aquilo, né? Então, o teatro é drama, né? E o filme é baseado numa peça de teatro. Então, ele é excessivo por natureza. Ele é dramático por natureza. Vou dar um outro exemplo. Vamos pegar lá um bonde chamado Desejo. Tudo aquilo é exagerado, cara. O Marlon Brando. Mas aquilo é um estilo também de atuação da época, né? Muito. Cara, não, mas funciona. É um dos melhores Também filmes é Não, da uma peça. história. não tô dizendo que é ruim, mas ninguém diz que é ruim. Eu só estou dizendo que é um negócio que eu fico me perguntando se não vai virar uma nova mania interpretar pessoas com Alzheimer. Só isso. É só um comentário. Não é uma. Desculpe, mas eu não acho que a gente precisa se aprofundar nisso, mas pensa que o Laurence Olivier, você diria que é um dos maiores atores da história do cinema, do Sim. teatro? O que ele fazia se não dar um tom de exagero para as interpretações? É sempre over the top. O over the top é típico dessa escola de atuação. Você tem uma série de atores, vai por outro caminho, vai fazer uma interpretação contida, pequena, né? Baseado em outras Que é coisas. a Mas a da grande Frances atuação McDormand é assim, né? No Nomadland. É mais contido, é né? bem mais contido, né? Então, não sei. É que eu acho que eu não Mas, estava num dia bom, né? mas tudo bem, eu só queria fazer esse contraponto. Segue, segue, segue. Não, 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 é isso. não, é que o Paulo está muito errado hoje, então eu preciso fazer mais um contraponto. Paulo, eu falei para você assistir. A Olivia Colman tá no Peep Show, no começo do Peep Show. Aquele que você tem que tomar um draminho antes. Aquele seriado, você tem que tomar um draminho, E vai dizer senão que é você ruim? cai, Você né? não gostou? Não, eu tava gostando, mas é que a Ah, câmera você é estava tão. gostando. Agora você vai A falar que não câmera. gosta mais por causa que Não, você eu lembrou que é a gostei, eu Olivia Colman. gostei. Eu gostei, mas The aquilo me Office em inglês. tocou profundamente. Aliás, é uma boa indicação para você dar no final essa série. Pra Não, gente não, falar. essa não dá para indicar porque é totalmente contra aqui a linha editorial da Gazeta. Ela é boa, mas não vale a Eu indicação. só cheguei a ver o primeiro episódio e cansei totalmente. Você só viu o primeiro É episódio? Porque boa, eu já mas te a falei gente não isso. indica. Eu já te falei. Me cansou. A câmera não parava. Eu ficava assim. Eu ficava. Não, Paulo, desculpa, mas você é um enigma aqui para mim. Você é a nossa esfinge. Que bom, Confesso, né? confesso que eu não entendi também, Paulo. Eu achava. Mas tá, tudo bem, Não, né? o quê? Mas vocês gostam? Vocês acham que a Olivia Colman é. Sim, ela é uma das maiores atrizes da sua época, cara. Isso tá estampado. Você vê ela atuando 3, 4 vezes, é o Olivia Colman suficiente. ou Viola Davis? Cara, Cara, as duas são boas. assim, sim, aí que tá. Você quer fazer esse ranking, Não, eu não sei. Eu eu, só eu num tô. ranking, num ranking eu provavelmente colocaria a Olivia Colman na frente. Eu acho que a escola britânica de atuação é uma das maiores do mundo. Eu Sim. entendo que qualquer ator mediano britânico, você leva ele para a TV americana, para o cinema, o cara se sobressai. Um cara tipo o Gary Oldman, por exemplo, sabe? É um sujeito que faz papéis, a maioria médios no cinema americano. É um ator de primeira categoria. Tantos outros. Acho que É. existe uma tradição shakespeariana que não Sim. pode ser ignorada, entende? E Não, ela é dessa com escola. ela é birra. É birra minha, birra pessoal. Um dia ela veio aqui em casa, não agradeceu e tal. Então, birra. Entendeu? Acontece. Esses ingleses, né, Paulo? Eles têm essa. Não, mas não são os ingleses, calma aí. Não são os ingleses. Não, eu É o quis fazer Olivia uma piada. Colman. Eu quis fazer uma piada com a fleuma inglesa. Só. Entendi, desculpa. Desculpa, a minha piada foi muito nível muito alto. Foi isso. Mas fale aí. Olha, o filme é fantástico. O filme é. Eu tava pensando como é que eu ia falar desse filme sem carregar nos adjetivos. Eu acho que é impossível. A gente não faz crítica de cinema aqui, a gente faz um
bate-papo, comentando alguns aspectos, fazendo críticas individuais, mas não no sentido formal da crítica, né? Eu fiquei arrebatado, essa é a palavra que eu queria ter trazido para cá. Eu fiquei arrebatado por esse filme. Eu não sei se ele entra lá, é o primeiro filme, o maior filme do ano passado, não sou do júri do Oscar para pensar nessas coisas, mas assim, o sentimento foi esse, de arrebatamento, quando o filme termina. O filme tem essa estrutura teatral, e aí pouco importa se quem está assistindo gosta, não gosta de teatro, conhece, não conhece teatro. A estrutura teatral no sentido de que ele é encenado de uma forma à moda teatral, né? O Evandro fez boas referências aqui ao Festim Diabólico, por exemplo, né? Então, a divisão dos atos é diferente do esquema tradicional de um roteiro de cinema. E você percebe isso, por exemplo, com um cenário preponderante, que é a casa desse personagem, com um número muito pequeno de personagens. Então, esses personagens giram em torno do personagem principal, eles entram e saem de cena. É muito fácil de você identificar essa estrutura teatral. O texto é um texto, suponho que seja muito parecido com o texto da peça original, embora seja bom citar, esse texto, o diretor, o Florian Zeller, era francês, ele escreveu a peça em francês, e quando essa peça foi para Londres, ela foi adaptada pelo co-roteirista do filme, que eu não pesquisei aqui agora, Christopher, alguma coisa o nome dele, depois eu vejo. Assim. E esse cara é o co-roteirista do filme também. Eu acredito que tenha havido uma adaptação importante, porque a peça, no original, é uma dramédia. A peça, ela tem tons de comédia. Esse filme tem absolutamente nada de comédia. É um filme de drama, na acepção maior do gênero, do tema que ele possa ser. Então, o texto original, pelo que eu entendi, pelo pouco que eu li a respeito, que eu fiquei muito curioso depois de assistir o filme, e assisti ontem à noite, estou ainda muito, muito tocado pelo filme, buscando o que se escreveu sobre a peça de teatro, então ele tinha muita a coisa de brincar com a confusão mental do personagem, com a confusão que ele faz com os personagens, que ele confunde, né? As filhas, uma filha nunca aparece, mas a outra filha às vezes é vivida por outra atriz, né? Os outros personagens, esses que o Evandro lembrou, né? Os parentes agregados, que são aqueles que primeiro se perdem da memória da pessoa com o Alzheimer avançando, né? Isso tudo era levado, pelo que eu entendi, na peça num tom um pouco mais jocoso. E o filme é o contrário, o filme ele pesa, o filme ele carrega nessa dramaticidade, né? E ele faz isso por duas razões que eu identifiquei. A primeira é que ele te coloca no papel, ele coloca o espectador no papel do personagem principal. Então, você assiste a primeira cena e entende, essa história é sobre um pai que tem Alzheimer e a filha que está tentando cuidar dele, e vão viver os dramas típicos de quem tem que passar por isso, né? A pessoa que vai perdendo a consciência, precisa de ajuda, mas não admite que precisa de ajuda, viveu a vida inteira por conta, o que você faz com um idoso desse jeito? A partir do momento em que você, como espectador, é tirado desse lugar de segurança, de entender que, essa história não é a história linear que eu imaginava, e você entra juntamente com o personagem, na confusão mental em que ele está vivendo, você já perde a noção do tempo, você perde a noção do espaço, você perde a noção da linha do tempo, do quanto que aquilo andou para frente ou para trás, daquela primeira cena. O filme te coloca numa posição... eu usei essa figura, ele te joga num labirinto. Então, esse labirinto, você vai ficar ao longo do percurso todo do filme, você vai ficar tentando encontrar saídas para o que está acontecendo. E você não encontra essas saídas. Porque o tempo todo o filme te coloca numa nova situação vivida por esse personagem, seja com essas trocas das pessoas, com pessoas que ele não reconhece, com essas mudanças sutis de cenário. Eu fiquei, por exemplo, Evandro, prestando muita atenção na cozinha do apartamento. Porque... A primeira dica, que o filme não é linear, é a sacola azul em cima da mesa. Tem a sacola, isso é outra coisa muito teatral, né? Você tem os objetos cênicos ali, né? Então você tem uma sacola, você tem uma xícara, você tem uma garrafa de vinho, você tem algo que você espatifa, você tem uma iluminação. Então você começa, a tua mente começa a buscar na imagem do filme as referências que você pode ter para tentar entender o que está acontecendo. Você fica o tempo todo tentando se situar. Peraí, isso aconteceu antes, isso está acontecendo na cabeça dele, isso é ilusão, isso é um novo personagem, isso qual desses personagens é o real, qual é o imaginário, né?
o teu cérebro fica buscando constantemente fazer essa relação, trazer para a tua linearidade como espectador. Então isso é quase exaustivo ao longo do processo de assistir o filme, embora prazeroso no sentido de que você fica preso à história que está sendo contada, né? E desemboca na cena final, que é a cena catártica do filme, em que você tem aquele monólogo ali, não é um monólogo exatamente, né? Mas é uma fala maior, um bifão ali que o Anthony Hopkins dá no fim, um texto muito dramático, poético, até que aquilo é catártico inteiramente pela poesia da fala, pela correlação que ele faz com a imagem, e essa figura que você vai encontrar bastante, que acho que passa a simbolizar a partir dessa obra o que é a evolução do Alzheimer, que é a árvore perdendo suas folhas, né? Isso é uma imagem fortíssima que o autor usa ali para descrever. E, de outro lado, o que faz a validade do filme também é você se colocar, eu pelo menos, eu acho que todos nós, a gente discute sempre aqui o nosso lugar de fala dos quarentões, de entender quem já passa ou pode vir a passar por isso com pessoas mais velhas da sua família, né? Então, você ficar se colocando aí, você nos coloca tanto no lugar da filha, porque ela não é a personagem principal, é difícil de encontrar essa relação, mas você fica se imaginando como que você lida com essa situação de tratar com alguém que está passando por esse estágio de avanço da demência, né? Então eu até senti que eu aprendi alguma coisa, porque como que você trata com essa pessoa? Você entra no jogo mental que ela está vivendo? Ela está descrevendo uma situação qualquer que está acontecendo só na cabeça dela, você finge que aquilo acontece, ou você, ao contrário, tenta o tempo todo trazer ela para a realidade. Não é isso aí que você está dizendo, é outra coisa. Então, isso é outro exercício que é profundamente emotivo para qualquer um de nós que vá se relacionar com isso de alguma forma. Então, a genialidade, para mim, está no autor conseguir escrever um texto desse, que é fora de série, assim, ganhou prêmio. É o texto de uma vida, né? O cara ficou muitos anos em cima disso. É incrível, assim. Não dá para tirar nada dali. E assim, de novo, reconstruindo uma realidade que a gente não faz ideia de qual seja. A gente está projetando nesse personagem o que é viver com Alzheimer, né? Faz relações óbvias com o que a gente conhece, né? A gente sabe que tem os momentos de abstração, os momentos de volta à realidade, enfim. Então ele pega uma peça que fez muito sucesso, mas está no mundo do teatro, enfim, ele está girando por outro público e faz dessa peça um filme que tem uma validade própria. É um filme que tem um valor muito próprio, porque não só transporta, mas porque traduzir, eu até acho, Evandro, quando eu vi ali que no teatro eles fazem essa coisa dos atores movimentando o cenário, eu até achei que é um jeito mais fácil de resolver a questão das mudanças no cenário do que propriamente o que eles fazem no filme. Porque para o telespectador já fica óbvio. Sim, exatamente. Você visualiza. Tá? Então é um Exato. personagem novo trazendo um novo cenário, mudando alguma coisa. Simbolicamente, isso se resolve de forma diferente para o espectador. Ao passo que no cinema você não faz essa mudança às claras, você faz ela de forma extremamente sutil, a ponto de você ter essa sensação de que o filme é quase um plano sequência interminável. Não, ele nem é montado para ser que seja, é só uma sensação mesmo. Isso, E aí ele vai usando esses elementos dessas sutilezas de mudança do cenário, que o espectador começa a pensar nisso ao longo da história sendo contada. As repetições são fantásticas, as repetições dentro de uma mesma cena. Então, um diálogo que você escuta na pele, nos olhos do personagem principal, daqui a pouco esse diálogo se repete de outra forma. Um outro personagem. Assim. Por exemplo, só para. A confusão é tanta que você não pode afirmar que era ela teve dois maridos. Ou se não foram todos cuidadores que ele foi completando com o rosto deles nas histórias que ele teve. Porque, por exemplo, quem já precisou de cuidadores, você nunca sabe se não estão maltratando. E isso aparece ali também. Você não sabe se aquilo é invenção, se ele foi maltratado, e por que ele tem medo quando o cara aparece lá no final, não sei o quê. Porque, cara, será que foi a minha imaginação? Ou será que foi esse cara que me bateu e eu achei que era o marido da outra? Cara, imagine você viver nisso, né? Desculpa, ou ele despertou alguma memória antiga nele, alguma coisa, porque ele chora em dois momentos, não só nessa cena final, mas ele chora numa cena anterior também, quando você tem a sugestão de que houve algum maltrato, né? Só que quando você tem essa sugestão de maltrato, o personagem se liga a uma outra memória, uma memória da perda da filha, assim.
assim, é incrível como ele resolveu, o diretor, enfim, os produtores, quem está envolvido na criação do filme, conseguiu resolver cenicamente isso para o cinema. Então, se esse filme não vai ser o grande filme, absolutamente marcante, não é o melhor do ano, talvez tenham outros aí que se resolvam mais, não é nem o tipo de cinema que eu diria, que para mim, para o meu gosto pessoal, é o melhor tipo de cinema que existe, mas assim, é uma engenhosidade muito grande, requer uma capacidade artística de conseguir traduzir isso, e independentemente da qualidade que aparece, que é da peça, que a gente não assistiu, mas você conseguir fazer um filme com características cinematográficas nessas condições é, sem dúvida, uma coisa única. E acho que, assim, a atuação do Anthony Hopkins, né, eu acho que o Paulo tá errado em criticar essas duas atuações, mas eu entendo uma coisa, o Anthony Hopkins é um cara, você vê, um cara, né, um ator com uma carreira desse tamanho, tem lá seus 80 anos, não tenho certeza, já é um cara super premiado, que interpretou todo tipo de coisa. Então, assim, é evidente que ele carrega muito quando ele traz aqui, quando ele é o papel título do filme, o filme é ele, né? O filme é ele. Então você precisa de um ator que encare essa responsabilidade. E é claro que ele vai jogar com tudo que ele tem em seu favor, inclusive com o fato de a gente conhecer ele muito bem, de saber que ele já fez 200 papéis, ganhou 200 prêmios e coisas assim. Então é evidente que isso é um fator marcante no cast, na escolha que você faz desse elenco. Você está colocando todo o peso desse ator para cima desse personagem. Eu achei interessante, na versão, desculpe, Paulo, na versão da Broadway, por exemplo, na minha pesquisa rápida aqui, na versão da Broadway, quem interpretou o personagem principal foi um outro ator relativamente conhecido, que é o Frank Langella. Também é um ator que a gente já viu em filme, fazia mais cinema até os anos 80 e tal. Se fosse ele interpretando, ele provavelmente fez uma interpretação digna no teatro, mas assim, seria completamente diferente a relação que faz com o espectador, porque não é o grande ator dos seus tempos e afins. Então, enfim, eu acho que eu me empolguei falando, mas assim, a experiência como disse, para mim foi arrebatadora. Fiquei muito chocado no fim do filme, fiquei desorientado no fim do filme. A cena final, assim, é monumental, é uma coisa para se guardar, assim, virar É o referência. tipo de filme que você não tem vontade de ver outra coisa depois, né? Você fala, cara, eu Não, preciso não. absorver um pouquinho disso. Eu comentei com a minha mulher, inclusive, na hora, falei, olha, pela primeira vez eu tô meio feliz de não estar assistindo um filme no cinema, eu adoro ir ao cinema, não vou há mais de ano no cinema, porque eu ficaria com uma sensação muito ruim de sair da sala do cinema e estar num shopping, por exemplo, sabe? Ter que ir ali, daí fazer coisa, aí até pagar o estacionamento, essas coisas. Eu quis curtir ali o meu baque ali naquele momento, sabe? No sofá de casa, assim, pensando, puta, eu tive uma reação física àquela cena final, assim, porque ela é muito, muito envolvente mesmo, muito chocante. Então, enfim, é um filme de primeiríssima categoria, eu não sei que nota eu vou dar ainda, estou em dúvida desde ontem para a nota que eu vou dar, mas, assim, é algo muito digno, diferente do que a gente está acostumado a ver por aí, viu? Não, só o que eu ia te falar aquela hora é que falou de cast, né? Que é a escolha do elenco. Isso é uma briga antiga que tem em Hollywood, que tem um pessoal que faz pressão para ter uma categoria casting no Oscar, porque a escolha do elenco realmente a gente já falou aqui de vários filmes que você vê, às vezes fala, putz, esse ator não, a história é boa, o personagem é bom, mas o ator não combina, né? Em compensação, tenta assistir o Som do Metal pensando que não é o Rizamed lá. E outra coisa que eu tava pensando enquanto o Sabag tava falando é que, pô, 3 filmes que a gente comentou aqui desse Oscar, né? Eu tô falando muito de Oscar hoje, desculpa a vulgaridade, mas paciência. Eu gosto do Oscar, eu já falei pra Não, vocês. três Esse aquele filmes, dia você falando mal do Oscar, eu falei, cara, o Oscar é três bom, filmes cara. super bons, né? O Nomadland, Muito bons. o Silêncio lá e esse aí. E filmes contidos, né? Assim, com recursos, não são espalhafatosos, tirando a interpretação do Olivia Colman, que vocês discordam, mas são filmes baseados muito em roteiro também, né? Não, eu Baseado. só discordo de você achar ruim. Não, tudo bem, eu tô A brincando. tua visão é correta, ela é realmente um tom Que eu acima. acho. O problema é eu achar ruim. Mas enfim, filmes baseados muito em roteiro, poucos efeitos especiais, assim, daquelas coisas que você vai no cinema para ver o efeito, né? Tem pós-produção, sei disso, mas muito baseado numa coisa, num cinema, parece um cinema mais
voltado para as origens, talvez, né? Uma coisa Olha, mais. é de se destacar, a fotografia desse filme, do Meu Pai, é uma coisa, assim, ela não é estrambólica, né? Não é aquela fotografia, Não, nossa, que vai chamar a tua atenção, não é isso. Ela tá na iluminação. A iluminação do filme é isso é uma coisa importante E falar, fora de todo série. mundo que tenta filmar uma coisa no celular, porque a gente não nota isso, mas pega um celular e sai de um cômodo pro outro filmando para você ver o que acontece. Vai É. pro corredor e volta para no cigarro para você ver o que acontece. isso é Eu, importante falar porque tem muito espectador, e ouvinte nosso também, que é uma confusão natural, que acha que fotografia geralmente é paisagem, né? Porque é, é uma coisa que se destaca, então é uma confusão natural. Daí é, você vê um filme que não tem pessoal, paisagem, aqueles quase. recomendadores de videolocadora, quando as videolocadoras não existiam só na Suécia, né, Paulo? A Sim, gente frequentava as videolocadoras e tinha aquela figura do cara que recomendava os filmes, né? E eu sim. lembro de uma vez de uma história assim que alguém foi lá e pediu, eu queria ver um filme com uma fotografia bonita. Aí a indicação foi alguma coisa, Sebastião sabe, Salgado. tipo Xena, a rainha sabe? É, Mas é isso, né? A fotografia parece que é a paisagem, né? Não se trata disso. não. Eu queria fazer um destaque, o último destaque técnico também, categoria técnica, a música do filme. Isso é importado da peça também. O personagem principal, o Anthony Hopkins, ele escuta muita música Cara, clássica, eu achei incrível. e a ação do filme é muito pontuada pela música. O que ele está escutando, as interrupções, os ruídos que interrompem a música O principal. crescimento, né, da emoção É, começa. Você sabe que a cena não vai terminar bem porque a música tá levando para tem, isso. Assim. tem peças clássicas ali que eu vi nos créditos depois, assim, longe de mim ser um entendedor disso, mas você reconhece ali os compositores, pelo menos. E a música original também do filme é uma música que foi composta assim, preciso, muito preciso. Assim. Então, o que você espera mais de cinema? É um roteiro excelente, uma direção afinada, uma Não, interpretação fora de E a série. produção também, o cenário, você entrou um pouco nisso. Cara, é por isso que eu falo, é um filme que você precisa debater e você precisa analisar quadro a quadro. Para quem gosta de cinema, gente, aqui eu estou indicando só como obra para ser consumida, mas para quem. Porque qual é. Por exemplo, tem uma parte, várias partes, muitas coisas. Mas, por exemplo, quando você está na sala, ele mostra a sala de vários ângulos, de repente tem o quadro na parede. E aí depois ele vai lá e ele tenta pegar o quadro não está mais na parede, mas existe ainda um espaço do quadro. Depois não tem mais nem o espaço que o quadro estava. Assim, cara, imagina a carga semiótica disso tudo, para você poder É, debater em que momento estava o quadro ou não. Será que. O que o Sabag falou aí também da música, agora me fez pensar aqui que talvez deva ver esse filme de novo, porque a música Você dizem que é uma deve? das. um dia Não, eu não melhor. tenho problema de ver filme 10 vezes, mas é que tem uma ligação, diz que é a última ligação que se perde de uma pessoa com Alzheimer com o mundo real. Então, talvez, eu só estou sugerindo, eu vi esse filme já Ah, faz um tempo, talvez esses momentos em que a música mais presente, talvez seja mais é. próximo do real, da realidade. Mas daí é uma coisa que eu tenho Não, que assistir de e novo para. o que eu acho impressionante assim, é a sinceridade do erro do Paulo, cara, porque agora eu A tô me honestidade. colocando. Porque ele Que erro! assistiu Qual esse deles? filme. Ó, ele já tinha assistido esse filme e ele falou que não tinha nada para ele não tinha nada para indicar nessa semana. Vejam isso. Ele assistiu esse filme e ele falou: não existe nada para indicar. Não. Tá pior do que coisas ruins, porque nem sequer ele Não, não quer trazer. é uma questão de memória. Minha memória para coisa que eu vi semana E você passada não eu já não lembro. sentiu empatia com a história. Não, eu até senti, mas eu te falei que teve esse problema que o meu contato com Alzheimer não é traumático. Não é. Veja que curioso que na peça original também não era tratado Pois desse jeito. é, você falou, O filme é bem pesado. O filme é bem fiquei pesado. bastante interessado, porque assim, fazer humor com isso não é fácil, né? Não, e outra coisa, Paulo, outra para eu retrucar você na tua crítica à interpretação do Anthony Hopkins, da história do Never Go Full Retarded, ele não, a interpretação dele, ele não finge demência. Ele Não, não é. finge Não, eu acho que eu demência. não me fiz entendido. Eu Ele acho que está esse filme. desorientado, mas assim, ele não está lá, eu não consigo me articular, eu não consigo entender as coisas. Assim, Não, cada vez ele está numa situação eu não me fiz nova. Ele, entendido. ele se Por exemplo, confunde, ele esquece. Dustin Hoffman lá em Rayman. Rayman, é uma grande interpretação ou não? Lógico. Pô. Então, só que assim, estabeleceu um limite ali, entendeu? Acho que estabeleceu um padrão.
Aí tem aí o Champagne, lá naquele outro filme, não Sim. vou lembrar o Não, tem nome. uma escola, Entendeu? tá. Exatamente. Eu não estou falando que é ruim nem nada. Estou falando que eu tenho a impressão de que essa interpretação meio que ela estabelece um padrão e a partir disso a gente vai ver muita gente interpretando é, pessoas com Alzheimer e daí a gente vai sempre ter isso como parâmetro e daí a gente vai pensar se Eu, não foi um pouco a mais, um pouco a menos, entendeu? É isso que eu tô... eu já vi gente dizendo que é aquela coisa que o cinema americano gosta bastante do ator que emagreceu muito ou que engordou demais, assim, sabe, para Aham. fazer tal papel, aquilo é visto, é reconhecido como uma coisa muito positiva. Nossa, esse cara, ele perdeu 30 quilos para fazer esse É. filme. Como se o simples esforço dele fazer isso já fosse parte da atuação. Isso, veja, isso é reconhecido, é um fato. Não, Então, entendi. Mas você reconhece isso? Você acha que isso é uma característica de um bom ator, essa coisa? É igual a coisa da olha, imitação. eu, Eu tenho problemas com a imitação. Ah, eu Meryl digo o Streep seguinte, imitou eu maravilhosamente digo a o seguinte, Margaret Thatcher. Eu tenho problemas com isso. Eu acho. vou usar o outro para Não, mim. aquele filme não foi bom. Não, ou imitação, qualquer imitação. A imitação do Andy Kaufman eu achei incrível. Mas do Gary Oldman, por exemplo, eu não achei tão legal lá do Churchill Para dele. mim, a referência, um dos maiores atores do seu tempo é o Daniel Day-Lewis, né? Que só faz interpretação exagerada. Ele só faz interpretação de coisas. E ele tem uma interpretação full retarded lá, que é o Meu Pé Esquerdo, que é um dos primeiros, né? É verdade. Desculpem, né? O politicamente incorreto de ficar usando isso, mas vocês estão entendendo, né? Não Não, estou não vou fazendo uma. desculpar. Obrigado. Então, ele tem uma dessas. Só que se você pega qualquer uma mais recente dele, dos trabalhos do Paul Thomas Anderson, o Sangue Negro. O Sangue Negro, por exemplo, é uma caricatura a interpretação que ele faz. Uma E eu gosto. caricatura. E é excelente. Eu gosto. Porque é a atuação. Agora, é evidente que você pode preferir. Eu prefiro coisas mais contidas. Para mim, o meu estilo de preferência é uma coisa mais naturalista. Não, mas Uma pessoa que exagera e que eu não gosto, mas quando ele exagerou o limite, eu gostei, é o Joaquim Fênix. O Joaquim Fênix eu não gosto dos exageros dele, mas quando ele fez o Coringa, aí eu Para mim, ele é na mesma Evandro e escola. Coringa. Ele tá nessa mesma escola, só que eu acho que ele não acerta tanto quanto os demais. é. Mas enfim, é por aí. Assim, você pode tem por exemplo, eu não gosto do Coringa e acho que uma das razões é porque o que é ruim não é tanto a atuação do Joaquin Phoenix, mas sim a direção daquela atuação. Você também precisa estabelecer essa sintonia. O Anthony Hopkins, eu aposto que um cara nessa idade, se você compara, por exemplo, lá com Os Dois Papas, que é um filme recente que ele fez, e também é um personagem que ele veste, né, um personagem, uma outra coisa e tal. Eu acho que ele já é um desses atores, assim, que ele lê o negócio e fala assim, ok, eu vou dar o meu show. Eu adoro ele no Bento XVI lá. Uma coisa Cara, ele como Bento XVI é incrível, cara. E olha como é o ator. Compara o Bento XVI com esse personagem. É tipo como se fosse outra pessoa. Mas uma coisa que a gente não falou aqui é que é um filme de estreia, né, desse diretor. Então, vocês têm expectativas, assim, de que ele vá fazer um filme tão bom quanto no Não futuro? sei, Ou mas eu acho vou que me foi interessar. sorte? Não sei, eu vou ver o próximo, com Não, porque certeza. é raro, né, uma Cara, sabe estreia quem que tão... fez É um isso? cara do teatro, né? Quem fez exatamente o que ele fez? Sam Mendes. Com Beleza Americana, pegou a peça, explodindo a peça, Foi pra frente, gravou um né? filme que eu acho incrível e Mas fez daí você filmes tá falando... bons. A peça não era dele, né? Era do Tom Cara, mas eu acho Stoppard, que né? ele dirigia a peça, porque ele era diretor de teatro, né? Não, Então, mas eu tô falando isso porque eu fiquei, assim, fiquei empolgado, né? Um primeiro filme desses, não é nenhuma milagre, né? O sujeito é um. Não, o sujeito é um grande artista do texto, da cena, da imagem. Isso é. Eu quero ver até a versão brasileira. Diz que eu procurei na internet aqui. Diz que o Fulvio Stefanini, devido ao sucesso do filme, E pretende eu voltar a fazer brinquei que até. era a versão do Eu, Miguel eu, Falabella, mas você falou que é comédia, talvez seja mesmo. e o cara, ele ganhou o prêmio Shell de Ó, teatro, que não é um prêmio, não é. não, é não o é o Kikito Kikito. do Não é o teatro. Kikito do teatro, não. O prêmio Shell Valeu, vamos ver. Quem sabe a gente vai tirar. E Então vamos para as vamos para notas, as então. notas. Vamos para as Então, notas. eu quero ser o último, que eu ainda estou Eu vou dar, amadurecendo. eu vou dar 8, tá?
Vai dar 8, Paulo? Deixa eu ver aqui, vamos comparar com a nota em Nomadland. Ah, tá coerente. De novo, então agora virou foda isso. Você deu 8,7 para Nomadland, então faz sentido com o que você está falando aqui, né? Mas raramente, hein? Raramente eu sou coerente, eu fui coerente agora. Raramente. Você deu 8,5 pro Druk. Vamos ver aqui, 8,33 pro esse filme é melhor que o Druk. 8 pro Fred Rogers. Isso aí, essas são as duas notas. Se eu dei 8,5... Tem o Servo Sagrado, você deu 8,3 também, algo parecido. Não, então eu vou mudar minha nota já. Não, só para ficar... É 8. Não, é 8. Acima do Druk, 8,6. Opa, então eu aceito. Se é pra cima, eu aceito. Tá, eu vou dar... Puta merda. É difícil, cara. Boca. Eu vou dar um 8,8. Vou dar um 8,8. Um decimais hoje. Não, porque eu tô olhando aqui, Porra, gente, olha só. Eu não quero ser coerente. Eu não me Eu quero ser coerente. Eu vou dar um 8,8, mas eu vou justificar. Porque eu dei 9,5 para Druk, que eu acho que é um filme que ainda tá mexendo comigo. Ainda tô... Ah, Paulo, não, você não dá. A gente não tem compatibilidade artística, cara. O Som do Silêncio eu dei 9, que eu também acho... Assim, o Som do Silêncio, eu revi esses dias o final do Som do Silêncio de volta. E, gente, eu peguei um monte de coisa que eu não tinha pegado na hora que ele começa a observar as coisas com o barulho. Vocês tinham notado isso quando vocês viram na primeira vez? Ele vê várias cenas, aí ele desliga o aparelho e volta a ver as mesmas cenas, mas na mesma sequência. E aí como muda, assim, como o som, como a gente tem uma visão que a poluição, toda essa poluição mental, ela afeta o jeito que a gente enxerga o mundo. Nossa, cara, é incrível, cara, é incrível. Tá, enfim, eu dei 8,8 para dar tempo aqui, eu tô só enrolando. Obrigado. Não, eu já tomei minha decisão. A nota para o filme Meu Pai é 9. Olha só, hein? 9. Não, assim, é porque, veja, eu disse, eu não encaixaria este filme naquele... Se eu for fazer a minha lista do top 10 lá, eu provavelmente não coloco esse filme lá. Só que eu acho que ele tem uma validade que poucos filmes trazem. Para mim, muito semelhante à sensação que tive quando assisti o Haneke, me fugiu o nome aquele com a Juliette Binoche, o cara se corta lá? Eles são observados e tal. Cachê? Cachê, obrigado, Evandro. Cachê, para mim, é muito semelhante com isso. Não é um filme que não dá o check em todas as categorias, mas é uma obra de arte. E acho que isso é uma obra de arte, cara. E eu acabei de entregar um ponto que é chocante no filme. Não. Quem não viu nada, isso aí que você falou, vai lá e assista. Mas você ficou uns 2 minutos sem respirar depois disso. E é isso, é esse sentimento. E essa nota alta, minha justificativa, é o sentimento de arrebatamento que me deu. Isso não é fácil de conseguir, não porque, eu sou, não sei, mas é porque realmente você conseguir sair chocado de uma experiência dessa, hoje em dia não é tão simples. E aí agora eu volto aqui, antes de dar a média final, aqui eu volto só para fazer uma reflexão aqui e aproveitar e fazer uma acusação contra o nosso personagem oculto, o Jones, que só vem para indicar filme ruim aqui. Gente, olha os filmes que a gente está indicando. Nomadland. O Jones está virando o nosso Nêmesis. Truck, O Som do Silêncio, A Velocidade Não Se Compra. Estou pensando em acabar com tudo. Olha só, e a gente falar que não tem filme bom sendo feito, que a gente tem que perder tempo com o que é ruim. Tudo bem a gente ser escapista, é legal a gente ser escapista, mas vamos aproveitar esse escapismo de uma maneira positiva. Eu vou defender o Jones dessa, porque assim, na verdade o que o Jones faz tem fim de semana que você não tem fim de semana que você assiste 2 filmes insuportavelmente ruins. Mas porque você foi enganado, não porque exatamente, você quer. Mas daí vamos falar sobre esse... Daí você vai obrigar a comunidade a escutar isso, os teus colegas aqui terem que ter a mesma experiência ruim, sendo que a quantidade de coisa boa que a gente pode estar trazendo. Eu digo que pior do que você indicar um filme ruim é você indicar um filme ruim dizendo que ele é bom. Isso, para mim, é o pior de tudo. E aí você cria expectativa dos colegas. Sim, acontece bastante. Mas eu diria que se eu fosse sabendo que é uma bomba, eu ia com um espírito diferente.
É isso. Agora, o Jones, eu queria saber a opinião dele sobre esse filme. Seria. O Jones está ocupado no sexto episódio da série American Ninja, ele não. Então, qual foi a nota aí? Qual foi a nota? Eu fico fazendo bullying com o Jones aqui. Tá, a média final ficou 8,8, que o compara muito próximo a Truck, que ficou com 8,83, muito próximo a Som do Silêncio, que ficou com 8,33. E deixa eu ver se tem mais algum com 8. Nomadland. O Joias Brutas não vai estar tão alto porque o Jones destruiu a nota. Não? O Joias Brutas é 7,75. Nomadland tá quanto aí? Nomadland está em 8,07, também muito próximo. Você vê, tem uma coerência. Quando a gente vai a média e depois você vai olhando tudo, tem uma coerência. Algum desses filmes é descartáveis. Pô, não, dá até orgulho da gente ter discutido sobre esses filmes, né? Isso a gente está falando dos 8,33, porque a gente tem aqui já filmes com 10, com 9, né? Então é legal olhar esse retrospecto. Eu sei que vocês me acusam aqui de ser o cara da planilha, mas existe uma felicidade na organização, na harmonia dos dados. Eu vou para as indicações, então. Deixa eu começar. Indicações. Não, eu vou começar porque a minha é bem rebinha. Eu vou começar e daí vocês terminam de uma maneira melhor o programa. A minha indicação, eu tenho que corrigir, não é o The Extras. O The Extras é uma série muito boa do Ricky Gervais, mas a Olivia Colman não tá lá. Eu confundi, é no The Office em inglês. Ela é um espetáculo no The Office em inglês, mas um espetáculo. Você já assistiu, Paulo, The Office em inglês? Não, eu sou o defensor do The Office americano. Então, daí eu me recuso a assistir. Eles falam, sabe que tem essa briga, né? Você sabe que tem essa cara, briga. ó, né? eu tava nessa, eu Eu adorava o inglês, assisti o americano, falei o inglês é melhor, assisti o americano de volta, falei o americano é melhor, assisti o americano de volta e falei o americano é melhor, mas o inglês é muito bom. Não, eu acredito, mas é só uma. Tem essa rixa, né? Eu falo assim, eu gosto do Michael Scott mesmo. Mas você tá errado de volta, Paulo, porque assim, a minha dica não é para os leitores, a minha dica é para você, cara. Assista o The Office em inglês. São poucos e episódios, assista... me irrita isso. Eu quero 10 anos de série, pô. Se é tão boa assim. Nossa. Não, Paulo, tô brincando. você também tá com uma má vontade aqui hoje, né? Que impressionante. Não. Tá nem... Eu quero ver, cara, assim, eu tenho esse The Office em inglês e só nunca rolou de assistir. E eu gosto do Rick Gervais e tal, só não rolou. Não tem um motivo. Eu tô brincando, não é uma super birra. Eu tô vendo aqui a filmografia da Olivia Colman, inclusive, e Paulo, você realmente... Cara, você pode me dar um presente no meu aniversário, me dá Cara, um pôster da Olivia Colman, vou colocar aqui atrás o pôster dela. Tá louco, cara. Tem até aquela música do Falcão, né? Amigo, faça uma caridade a mim, por favor, Olivia Colman. Nossa. Vai, Paulo, vai você. A minha dica é uma dica. Vai daí, muito, você. sei lá, careta, talvez. Mas foi o que eu assisti também nos últimos dias. Que foi um documentário antigo, acho que é da década de 90, que é Os Últimos Dias. E eu sei assim, eu imagino que vocês dois já estejam cansados de assistir documentários e filmes sobre o Holocausto, que é um tema, aliás, está na moda aí de novo, por causa da CPI. Mas é um documentário muito quadradinho, acho que foi ganhador de Oscar também, entrou na Netflix agora, eu não tenho a menor ideia do porquê de ter entrado para o catálogo, e basicamente são 5 judeus húngaros contando o que eles passaram lá em Auschwitz, e eu sei que parece assim, nossa, mas de novo isso, mas assim, eu não sou judeu nem nada, mas o impacto desse documentário, sabe, é uma coisa que é um negócio que eu não consigo ver isso como mais um documentário. E tem lá, e eu só queria destacar uma coisa desse documentário, que no final, que é diferente dos outros, é que no final esses 5 judeus, alguns deles, não todos, voltam para a cidadezinha, que depois do Holocausto eles foram para os Estados Unidos. Eles voltam para a cidadezinha húngara que eles moravam. E lá estão os vizinhos, os mesmos vizinhos que hostilizaram eles quando do Holocausto e tal, da invasão nazista. E isso é bem punk, assim, de assistir, esse encontro. Então, fica aí, é uma coisa... Os Últimos Dias, é um documentário, eu acho que tem um pouco mais de 1 hora, vale a pena. Mas qual que é o nome? Os Últimos Dias. Os Últimos Dias, tá. Isso. Legal. Fiquei interessado. Bom,
Eu vou dar. A gente tem feito, às vezes, as indicações a favor e as contraindicações. Eu vou dar. Eu vou inovar e vou dar uma indicação pela metade. Pelo seguinte, porque eu espero criar um diálogo com os nossos espectadores, quem se interessar por fazer isso, né? Porque eu comecei a assistir esse negócio, essa minha indicação, e já fiquei muito dividido, assim, assisti o primeiro episódio, que é uma série de animação que estreou há pouco tempo no Amazon Prime Video, chamada Invencível. Essa série é do mesmo autor dos quadrinhos do The Walking Dead, que é um cara chamado Robert Kirkman. Winterman. Isso. E eu achei assim bastante diferente do que eu esperava assistindo esse episódio. É uma animação muito nova, muito bonita, muito bem feita. Conta a história de um menino que é filho de um super-herói e que vai descobrir seus poderes quando chega na puberdade. E ao chegar na puberdade, o pai dele vai ensinar ele a ser um herói. O pai dele é um estereótipo de super-homem, assim, né? Um alienígena que tem grandes poderes e tal. E eu estou muito dividido entre, será que isso parece tão interessante ou será que isso é só uma coisa muito bem feita em cima de uma banalização de violência, né? Então você faz uma série de animação, mas ela é censura 18 anos, porque você enche de cenas de violência extrema e isso vai atrair uma plateia mais madura. Eu realmente estou dividido, por isso que é uma indicação pela metade. Não assisti mais ainda, então quem eventualmente já assistiu, que se interessa, que gosta do Walking Dead, embora eu saiba que a série, o que virou a série, né, ficou meio separado do que eram os quadrinhos originais lá, embora os caras sejam o produtor da série também. Quem tem interesse nisso, gosta dessa temática e está assistindo ou quer assistir, peço que veja e me convença você se eu deveria continuar assistindo isso ou não, porque eu estou muito dividido. Parece ótimo por um lado, mas O que me preocupa é que ninguém falou mal desse negócio ainda, né? E diz que me preocupa que ninguém falou mal, isso realmente é um problema. E o outro é que, pelo que você descreve, me parece que é o que quase tudo que é feito de super-herói fora da Marvel hoje, que é um reflexo do Alan Moore, né? Que é a desconstrução do super-herói, né? Então eu fico com uma preguiça. Mas talvez seja isso, Evandro. Talvez eu esteja com preguiça. Eu não fui tão. Assim, tem o seu valor, sem dúvida. É bacana, é divertido em certa medida. Mas eu estou muito em dúvida se é o caso você investir tempo para ficar assistindo todos esses episódios. Então, assim, não é uma indicação pela metade. Eu estou sendo bem honesto com ele. Eu vi isso e falei, pô, eu não sei se eu devo continuar assistindo. Então, quem sabe alguém possa me dar um feedback legal. O Evandro pode vir na semana que vem e falar mal. Ser o primeiro a falar Não, mal. mas se é para fazer esse papel na semana que vem, eu vou fazer já agora. Vocês indicaram aqui Love, Death and Robots, e eu assisti a primeira temporada e achei bem Vocês ruim. não. Foi o Você não Sabag. gostou? Não gostei. Não, desculpa, eu reformo. Eu disse que eu achava que o Evandro ia gostar. Eu posso dar minha Que eu ia gostar? que eu achava que você fosse Não, gostar. eu não gostei. Assim, e é isso também, né? Você não vê ninguém falando mal dessa série, né? Assim, é muito bem feita? É muito bem feita. É realmente um 3D ali, tem uma hora que você fala que 3D é incrível, né? Que bom tá vendo isso. Mas eu achei muito preguicinha, assim. Quase tudo ali que eles falam em 15 minutos de teorias de sci-fi, já vi em todo que é lugar. Então eu dou uma segunda dica baseada nisso, mas essa você já viu, mas quem ainda não viu, Animatrix. Então, Animatrix assim, um dos para mim episódios. é Matrix 1 e Animatrix. O 2 e o 3. Mas um dos episódios louvados do Love, Death and Robots é aquele lá que os caras. Que eles estão numa viagem e daí eles chegam é uma tripulação, aí eles hibernam e acordam num local e daí descobrem que eles estão numa simulação, porque. Mas a gente viu isso em 1999 já, que era uma simulação e que, será que é legal? Você quer viver ali na simulação? Cara, sei lá, eu achei meio bobo, mas entendo, porque imagina, isso ele tem um aspecto visual muito forte e tá na Netflix, então provavelmente é para a nova geração. A nova geração já não viu mais o Matrix. Imagina, Matrix é coisa de gente velha, né?
Então, 20 moçada, anos, né? gente nova, assistam Animatrix. E gente velha não assista. Ah, não, Animatrix sim, mas não assista Love, Death and Roberts. Tá bom. Roberts. Então, É isso. tragam, vejam aí, assistam o Invencível, nem que sejam uns 2 capítulos e me digam o que vocês acham. E eu vou pedir também pro ouvinte aí, pelo amor de Deus, se manifeste. Fale, explique pro Paulo por que ele tá errado em todos os pontos apresentados durante esse episódio, para ele não pensar que é perseguição. Até na nota? Hã? Até na nota? Não, a nota tá aqui. Não vamos criticar a nota do Paulo. Vamos falar de Olivia Paulo Colman. dá nota diferente do que ele fala. Mas eu gostei do filme, eu só ressaltei algumas... Ele falou que a Olivia Colman é uma péssima atriz, falou que o Anthony Hopkins é um exagerado, falou que Alzheimer é uma coisa legal, não é uma coisa triste. Ele falou um monte de coisas aqui, várias. Eu preciso contestar para ele não achar que é só coisa da gente aqui que fica pegando no pé dele, que é a realidade que pega no pé dele. É diferente. Pegar no pé por pegar no pé, vou continuar pegando no pé do Jones até ele voltar. Semana aqui. que vem a indicação é minha, veremos. Ah, vai voltar a indicar então, Paulo? Vou, indicarei alguma coisa. E deve ser algo muito top, porque ele descartou um filme que ele deu nota 8,6. Ele descartou, ele deu 8,6 para um filme que ele não queria trazer para o podcast. Então você imagina o que ele vai trazer. Conversa, mas aí é a decrepitude dele. Eu achei que não dava uma boa conversa. Porra, meu. Deu. Bom, Tudo talvez bem, tenha dado mesmo, né? Não, é boa. Deixamos. Não, vamos. Obrigado a quem ficou aqui com a gente ao longo de mais de uma hora dessa conversa. Obrigado a você. Siga a gente, assine a Gazeta do Povo, siga a gente no YouTube, nos seus players. Assista ao pai, o meu pai. Assista. Ó, pai. E semana que vem, a gente sempre tá aqui. Se você é desses que está assistindo a gente sem pegando um episódio aqui, outro ali, porque tá espalhado, né? Na verdade, isso a gente fez por causa do pai, né? A gente já fez isso pensando que é para confundir mesmo. A gente faz os nossos jogos mentais com o nosso público também, mas obrigado. E semana que vem a gente volta com um novo episódio. Obrigado, Paulo. Obrigado, Evandro. Valeu, pessoal. Tchau.